Ei, ei. Bom dia, pessoal. Meu nome é Emerson Jordão, sou Country Manager da Focusrite Innovation aqui no Brasil. Bom dia a todos vocês, obrigado pela presença. Antes de mais nada, queria agradecer a FMU, a FIAN, FAAN, e em nome do Júlio Moreno, queria agradecer a disposição e a possibilidade da gente estar aqui. Nossa ideia é ser um evento bem descontraído, produção musical, música eletrônica. A gente vai demonstrar aqui. A ideia é demonstrar para vocês como que é montado esse setup, como que se faz produção musical, né? Ali vocês vão ter uma mesa de hands-on, vocês vão poder tocar, vocês vão poder brincar com o sistema, tá? Depois aí do evento em si. E eu tenho duas pessoas que vão praticamente fazer 100% da apresentação, que é o Johnny, o nosso endorser, o Johnny S. Tem mais de 20 anos aí de carreira em produção musical. E o Diego, que é o nosso especialista de produto. Uma das coisas que a gente deixa bem claro aqui para vocês é que vocês podem fazer perguntas, né, tirar dúvida. A gente vai ter espaço durante todo o processo, tá? Então, se a dúvida pintar na hora, não tem problema. E no final a gente vai deixar um espaço também para fazer isso, tá bom? Então, sem muita demora, com vocês, Johnny S.
microfone tá ligado direto ali, tá? Eu não tô no sistema deles. Vou tentar aqui. Oi, 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 oi. Gravou isso. Ao vivo, hein?
Eita porra. Bom dia. Eu sou o Diego Sgrillo, sou especialista de produtos aqui da Novation e da Focusrite no Brasil. E a gente está, mais uma vez, fazendo esse tipo de evento para um público muito especializado e muito seleto, que são vocês, que tem tudo a ver com o que a gente trabalha, né? Que é justamente ferramentas para a produção musical, né? De uma maneira criativa. Inclusive, agora, um pouco antes de começar, eu estava conversando com o Johnny e o que vocês ouviram aqui foi de verdade ao vivo. É muito louco isso. A gente estava batendo papo. Basicamente, ele tinha uma batera, né? E ninguém sabia o que ele ia, para onde ele ia, né, fluir. Foi muito legal. Nem eu sabia, cara. Basicamente, essa é a graça. O grande barato é esse, né? Do improviso, né? A gente também não sabe onde vai parar, né? E, bom, falar um pouquinho sobre as marcas. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, né, a Focusrite Innovation. E eu gostaria de falar um pouco sobre o que está sendo usado. Depois o Johnny vai falar de novo. E a gente trabalha basicamente com alguns equipamentos que hoje em dia são o feijão com arroz de todas as produções, que são interfaces de áudio, são sintetizadores, são sequenciadores, são controladores, né? A Novation, para quem não conhece, é uma empresa inglesa, né? Já tem quase 30 anos de fundação, e a Focusrite, que é a dona da Novation, também é uma empresa inglesa, tá? Basicamente, eles começaram com uma visão assim, equipamentos profissionais com o custo mais acessível possível e com a customização maior que dava, sempre. Então, é muito bacana porque a Novation, há mais de 20 anos atrás, foi uma das primeiras marcas a tentar quebrar o paradigma da produção tradicional, né? De você ter que se adaptar a um determinado equipamento. Basicamente, todos os equipamentos que a gente fabrica e distribui, eles se adaptam ao usuário, o que hoje é o normal da produção, né? Então, ela é uma das pioneiras desse tipo de coisa. Você não precisa se adaptar ao equipamento, o equipamento se adapta ao seu fluxo de trabalho. E, nesse caso aqui, hoje, a gente está divulgando algumas ideias, né? Porque a Novation ela tem um sistema, né, muito interessante, que para a gente não interessa apenas passar o produto, é passar informação, né? Abrir um pouco a cabeça. Essa troca de informações é muito importante, né? Vocês veem alguém usando de uma forma extremamente criativa, acaba sendo interessante para a gente, né? Aquela coisa, o improviso a gente nunca sabe onde vai dar, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre os equipamentos, rapidamente, né, antes do Johnny voltar aqui, né? Porque agora até eu fiquei com vontade de ver a segunda parte do show dele, né? Enfim. Provavelmente vocês já botaram a mão em algum sintetizador ou algum controlador, em algum momento, seja lá o que vocês estiverem fazendo, né? Os controladores, não sei se vocês sabem do que se trata, são interfaces que fazem a gente interagir com programas de computador ou com sintetizadores. No caso aqui, só para falar, manter um pouco do que a gente está fazendo, né, do que a gente acabou de assistir o Johnny, praticamente as levadas que o Johnny estava criando ali na hora, disparando e voltando, eles foram disparados por um controlador, que é esse cidadão aqui, chamado Launchpad. Muito obrigado. E esse cara, basicamente, cada uma dessas célulazinhas acesas ou coloridas, ela representa alguma coisa que o Johnny fez. Algumas são as que começaram o improviso, que são as bateras, que ele deixou rodando em looping, e em cima ele foi adicionando camadas, né? E aí você pode fazer ele gravar, tocar, apagar, fazer tudo por aqui, né? Controlar os volumes,
né? Basicamente, as controladoras elas servem para facilitar o nosso acesso aos programas e, principalmente, mais do que tudo, facilitar o nosso workflow. Porque uma das coisas mais irritantes que tem quando você está num fluxo criativo, seja editando um vídeo, seja editando áudio, seja o que for, é você ter que parar para pegar o mouse para buscar uma janela ou alguma coisa dentro do programa, né? E as superfícies de controle, os controladores, eles funcionam com essa intenção, é de maximizar o fluxo de trabalho, né? Para você ter que tirar a atenção e o foco do que você está fazendo o menos possível, né? O negócio da Novation ele começou com justamente sintetizadores e controladores. E, paralelamente a isso, a outra empresa, que é a Focusrite, ela trabalha com interface de áudio, né? Que é a outra ponta. Você cria com os controladores e os sintetizadores e você capta o som, edita e produz com as interfaces de áudio. São essas mocinhas aqui. Não sei se... Aqui, bonitinho. Essa aqui é a 2.2. Ela é uma interface compacta, extremamente poderosa, um som sensacional, né? E, aliás, falando em interface, tudo que vocês estão ouvindo aqui, a gente não está trabalhando com mesa de som. A gente está ligando tudo numa Focusrite, essa pequenininha que está aqui na frente, né? Então, todo o som que vocês estão ouvindo está saindo dela, né? Então, a interface serve para isso, para você jogar o seu áudio ou seu MIDI para dentro do computador, para você jogar de volta para fora, para você fazer o que for necessário em relação ao áudio. Bom, tem todos os tamanhos. Essa aqui é uma compacta, que você leva na mochila, você faz o que você quiser com ela. Tem interfaces com mais entradas, com mais saídas. Cada uma delas tem um uso específico. Inclusive, o Emerson está me trazendo uma que eu, particularmente, uso há bastante tempo, que é essa moça aqui. Chama-se Scarlett 1820. Essa aqui ela funciona como um sistema completinho. Ela tem 18 entradas e 18 saídas, podendo ter até 20 saídas. Basicamente, tudo que você imaginar, você faz por aqui. Inclusive, ela tem entrada de word clock, ou seja, você pode travar suas edições de vídeo por ela para sincar com áudio, né? Basicamente, está tudo aqui. Bom, a Focusrite ela é dona da Novation, ou seja, a Novation é a divisão de sintetizadores e de controladores da Focusrite, né? Como todo bom fabricante europeu, eles são sempre um pouco inovadores, né? São sempre aqueles caras que estão botando um passo um pouco à frente para depois os outros fabricantes mundiais copiarem. A gente depois vai dar uma olhada detalhada, que o John, inclusive, vai mostrar. Todos os controles, toda a central de controle que nós estamos fazendo aqui nessa sessão, ela está saindo de uma única peça, que é esse controlador aqui, que é o SL MK3, né? Praticamente todos os sons que a gente ouviu saíram dele, todo o controle da música saiu dele. Mas, enfim. O que mais que eu posso falar para vocês? Exatamente. Então, basicamente a gente trabalha, eu vou chegar nos controladores agora. Basicamente a gente tem 3 linhas de equipamento de controle, né, com teclas. Que seria essa que o Johnny está usando, que é a top de linha, que é SL, e nós temos 2 linhas, uma com teclas semi-pesadas e uma com teclas de sintetizador. Todas elas têm botões, sliders e superfícies de controle para você poder interagir com os programas, tá? Então, inclusive, assim, vocês estão me ouvindo falar, você pode estar pensando, ele é só para áudio? Não. Tem muita gente que controla luz, controla vídeo, você pode controlar qualquer coisa pelas superfícies, né? E isso é muito interessante também, né? E também dá vazão abre portas para a criatividade, né? Pois bem, quando a gente fala de sintetizadores, a Novation trabalha com analógicos e com digitais, né? O Johnny está usando aqui um equipamento que é uma mistura de analógico com digital, que é da onde estão saindo os sons de baixo dele. Os outros sons todos são sons digitais, tá? Digitalizados, inclusive a própria voz dele que saiu no meio da música, né? Virou um instrumento musical, né? Muito bom. A gente vai dar seguimento à nossa apresentação, não quero tomar muito tempo de vocês. Adiante, a gente vai ter todos os equipamentos que vocês estão vendo aqui para hands-on. Então, a gente vai ter eles ligados com fones
e para vocês também botarem a mão. Porque o grande barato de tudo é você botar a mão e você tirar suas conclusões, né? Então, depois... Assim, na verdade, hoje em dia, as DAOs seriam as superfícies, as plataformas de trabalho que a gente usa, né? Existe uma meia dúzia de DAOs estabelecidas hoje no mercado, né? Para o tipo de coisa que o Johnny está fazendo, que é interação ao vivo, produção na hora, a mais usada hoje chama-se Ableton Live, né? Inclusive, a Ableton é uma grande parceira da Novation e da Focusrite, tanto que todos os equipamentos que você comprar, do mais simples ao mais sofisticado, vem junto com uma cópia do Ableton Live. Isso é muito legal, tá? Com licença, com tudo. E, na verdade, assim, a DAW é apenas uma plataforma, né? Na verdade, a gente brinca com isso. Se, para mim, funcionar um Game Boy como plataforma, é a plataforma que eu vou usar, né? Se de usar computador X ou Y, plataforma X ou Y, é bobagem. A melhor ferramenta é a que funciona para a gente, sempre, né? Então, nesse caso, a que funciona para o Johnny é o Ableton Live, né? Era isso, então. A gente vai estar disponível mais tarde para perguntas e vai ter o hands-on, certo? Vamos dar prosseguimento, então, com nosso amigo Johnny S. Ele vai falar um pouco sobre o setup. Fala, pessoal. Bom dia. Eles já agradeceram, mas eu também quero agradecer a presença de todos, o interesse. Eu acho que o que move os nossos corações de estar aqui é essa paixão por música, por fazer som e por propagar aquilo que foi revolucionário na nossa vida, primeiramente, né? Eu pareço ter 50 e poucos anos, mas eu tenho apenas 34, só que eu trabalho com música desde cedo. Na verdade, eu nem me recordo de ter me envolvido com outra coisa. Eu estudei administração, mas nunca fiz nada em administração, enfim. E eu descobri desde cedo a minha paixão por música e minha paixão por todas essas paradas aqui. Eu venho de uma época, eu comecei cedo e eu peguei a era analógica e cheguei até a gravar em rolo, em ADAT, enfim. E era tudo muito burocrático. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de fazer música de onde você estiver. Grandes produtores, grandes trabalhos e disparados. É um fator curioso. Alguns deles são produzidos na casa dos artistas, assim. Eu lembro de uma artista, uns dias desses, dando uma entrevista para a Vevo, falando que o grande sucesso dela foi gravado, ela estava em cima da cama dela, com o microfone de mão, e o irmão dela gravou, que é o produtor, né, gravou ela dentro do apartamento dela. Então, isso é incrível. E essa possibilidade, cara, ela existe e é acessível a todos vocês. Então, vamos lá, vou falar um pouco do que eu estou usando aqui, que é basicamente o que eu uso no meu home studio. Hoje eu moro em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu tinha um estúdio e acabou que ficou inviável para mim, porque eu preferia ficar trabalhando de casa, e aí quando eu mudei para São Paulo, eu falei assim, cara, eu quero só trabalhar em casa agora. Então, isso aqui é mais ou menos uma cópia do que eu tenho em casa. Basicamente, os equipamentos são meus, apenas esse aqui que é da marca, né? Eu tenho um igual também. Então, vamos falar um pouco do que isso faz. Como o Diego falou, o PIC é o top de linha, o SLMK3 é top de linha, só que a gente tem outros equipamentos que são muito interessantes. Eu acho que toda pessoa que quer se envolver com música, principalmente com música eletrônica, eu acho que é interessante ela ter essa experiência tátil, né, com um sintetizador. Então, a Novation ela disponibiliza alguns modelos mais baratos, né, só que incríveis em tudo que faz. Destaco ali o Circuit, que é um dos menores sintetizadores e muito poderosos, que também é um step sequencer, você pode usar ele agregado ou não ao seu software. Inclusive, ele é portátil, você pode usar ele com pilhas, né, e carregar ele, enfim. Imagina você no intervalo de uma aula e outra, você fazendo um groove, né, e tendo sons de bateria incrível, inclusive samplers que você pode arrastar para dentro dela, né, Diego? E fazer aqui uma música, começar uma música aqui e depois terminar, né, com mais tracks na sua DAW predileta. Enfim, esse sintetizador é poderosíssimo. Ele tem inclusive uma caixinha aqui, ó,
Que às vezes você está num ambiente que não tem muito ruído, você pode usar a caixinha dele mesmo para ter uma monitoração. Você liga seu fone de ouvido, enfim. Cadê o fone? Ah, está aqui. Você liga seu fone de ouvido aqui, enfim, é incrível esse sintetizador. Tem ali o Mini Nova, tem o Bass Station, que é um sintetizador de baixos poderosíssimo e muito pequeno, tudo muito fácil de carregar. Particularmente, essa bichinha aqui, ó, a Launchpad Pro, ela fica na minha mochila. E você que não é um tecladista, eu não sou um grande pianista, não estudei música, né, formalmente, então assim, eu faço os meus improvisos, tudo muito na louca. Por exemplo, esse improviso de voz que eu fiz hoje, eu nunca tinha feito na vida. Eu juntei coragem hoje, acordei e falei assim, mano, e se eu levasse um microfone, ligasse na interface e cantasse alguma coisa que não existe? Enfim, eu acho que ficou legal. E é essa facilidade, essa tranquilidade no seu momento criativo que a gente quer trazer para vocês com esses equipamentos. Abro para perguntas, Emerson? Tá. Eu vou explicar, então. Engraçado. Tem muita lenda, né? Uhum. Eu estou usando... Acho que era melhor dar o microfone. É mole. Eu estou usando aqui hoje uma interface que é a que eu uso no meu home studio, que é a Clarity. Ela tem duas entradas físicas nela, onde eu estou usando uma apenas para ligar o meu pick, que apesar de ser estéreo, estou usando mais os baixos dele aqui hoje. Então, o pick está entrando no canal 1 da minha interface, e esse microfone aqui, ó, ele está entrando no canal 2. Então, a desligação de áudio é isso. Aí tem um LR ali, eu tenho quatro saídas nessa interface. Então, eu estou usando um LR para esse sisteminha aqui, para vocês me ouvirem. E um outro canal eu estou usando para transmissão para a internet. Para o YouTube, para Facebook, etc. Está muito legal hoje, inclusive está tudo funcionando muito tranquilo via USB aqui, cara. Basicamente, eu estou usando um MacBook Pro e vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uns adaptadores USB, adaptador USB e está tudo aqui, ó, cabinho de impressora, tá ligado? Está tudo ligado aqui via USB no meu Mac, exceto esse carinha aqui, o PIC, que eu estou usando ele via MIDI na minha interface, que é uma outra parada muito legal. Muitas marcas excluíram algumas conexões dos sintetizadores, mas como a Novation ela tem extrema ligação com a história dos sintetizadores, ela tem aqui, ó, saída e entrada MIDI, tem também nesse carinha aqui a saída e entrada CV Control, que é para sintetizadores modulares, analógicos. Isso é uma outra característica desse equipamento. Hoje em dia voltou a moda de uns 10 anos para cá, equipamentos analógicos de alto gabarito. E você controla eles por um sistema intrincado de controles por voltagem. E são esses cabinhos aqui que se usa. E pouquíssimos equipamentos mundo afora têm isso. Essa galera que produz eletrônico mais pro, todos eles trabalham com esse tipo de equipamento. E você vê pouco equipamento que controle eles. A Novation é uma das poucas fabricantes no mundo que faz equipamento que controle produtos via CV Gate. Isso é muito legal. Também trabalha com MIDI, justamente como o Johnny falou, porque tem muita gente que ainda tem, principalmente o pessoal mais profissional, que trabalha com sintetizadores MIDI, não USB.
Exatamente. Então, a gente está usando aqui esse pique via MIDI e ele tá saindo ali pela minha interface, está sendo disparado pelo meu Ableton, né, em tudo que eu estou fazendo aqui no meu controller ou no Launchpad. Então, basicamente, está tudo ligado USB, tranquilidade total. Esse carinha aqui, como eu estava falando, ele estava na minha mochila e ele, além de ser uma poderosa Surface Control, né, um controlador do meu software, ele dispara, você pode tocar nele também tranquilamente. Deixa eu abrir um projeto novo Johnny, aqui. o Launchpad Pro e o SL tem som? Não, esses dois são só controladores. Esses dois carinhas aqui são só controladores. Não tem sons. Então, esse SL MK2, MK3, eu estou disparando aqui, controlando os sons do meu pick, dos meus virtuais. E, da mesma forma, o Launchpad faz isso. O Launchpad, eu estou usando ele mais como Surface Control. Eu poderia fazer uma música praticamente inteira, mexendo poucas vezes no mouse e no teclado ali, tudo por ela. Então, é bem interessante esse tipo de equipamento, que te dá uma liberdade absurda na hora de produzir. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma bateria eletrônica clássica, muito usada até hoje, e eu vou tocar por ela. Vou virar para vocês. Da mesma forma que eu faço numa bateria aqui, eu posso também carregar sintetizadores e tocar. E funciona super bem também. Inclusive com opções de escala. Você faz os acordes aí também? Eu faço os acordes também. Eu posso colocar a opção aqui para ficar um pouco mais fácil e intuitivo. Eu particularmente, esse modo cromático, que eu tenho todas as notas da escala, eu me dou muito mal nesse equipamento. Mas tem gente que toca no modo cromático. Mas, vamos lá. Eu vou colocar num outro modo aqui, que vocês vão entender talvez mais. Tá sempre na escala, na verdade. Tá sempre na escala. E eu vou colocar aqui também, que ele falou de montar os acordes. Isso é legal explicar depois, Diego. E... Espera aí. Abrir o campo harmônico, né? Um campo harmônico de dó aqui com muita facilidade. Então, eu poderia não ser um pianista, um tecladista, ter conhecimentos avançadíssimos em música e fazer uma música, né? Então, isso é interessante. Não sei se vocês já ouviram falar no Dudu Marotti. Ele é um produtor de música eletrônica, Carol Conká, Emicida, ele produz muita gente grande aí. Ele já não consegue usar mais as teclas. Ele só usa pad para tocar. Eu levei esse teclado para ele ver, né, o controlador, e ele não falou, cara, eu não consigo mais usar, só uso por pads. Então tem muita gente que se adaptou mais na mão para você. Memorizou bastante ali, aí o cara esquece, porque olha o tamanho, né? É um vício. E é muito gostoso, assim, na hora que você está empolgado com um beat, com alguma coisa, você tocar, né, aqui nas borrachinhas, é tudo sensível, o Velocity, tem Velocity, né, então assim, é bem gostoso. Eu, inclusive, ele já fica na minha mão direita sempre que eu estou produzindo, então se tem uma ideia de um beat, ou uma ideia de sintetizador muito, muito rítmico, assim, eu prefiro também fazer na Launch do que fazer no teclado. Então, cara, é um equipamento incrível, extremamente útil. Destaco aqui também a presença do MIDI, ele tem um adaptadorzinho, tá ali na minha mochila, que você tem e consegue conversar. Por exemplo, eu poderia, se eu estou num show
Às vezes eu faço isso, eu não quero levar um outro teclado e a minha participação é só com sintetizadores, com baixo e tal. Eu levo esse carinha, eu levo lá o Launchpad Pro, coloco aqui o cabinho MIDI dele e ligo num sintetizador externo, pode ser o PIC ou qualquer um outro. Então, cara, é muito incrível esse equipamento, é extremamente útil. Versátil pra caramba. Muito né? versátil, muito versátil. Bom, alguém tem dúvida, pergunta, fica à vontade. A gente está aberto a... Não tenha vergonha. Desse aqui? Fala no microfone. Tá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi. Eu queria saber a principal diferença, por exemplo, de um mais básico assim para um Pro. Tipo, porque você olhando... Na verdade, a Novation ela trabalha basicamente com equipamentos Pro. Porém, como eu estava falando, eles tentam deixar o custo muito acessível, mais acessível possível. Então, a gente às vezes confunde por causa do custo. Mas, basicamente, são recursos que, eventualmente, você deixa de ter em alguns sintetizadores e você tem em outros. Por quê? O básico, para síntese, todos têm. Mas algumas coisas muito refinadas, você vai ter, por exemplo, no PIC, que é o top de linha. Algumas coisas intermediárias no Base Station, de acesso a parâmetros de síntese. Tá? E outras, por exemplo, para performance, onde é legal você usar filtro, stutter, arpejador, você tem no Mini Nova. Então, cada um serve... É mais ou menos assim. Você pode andar no seu dia a dia com um carro 1.0. Tranquilo, você vai para cima e para baixo de boa. Né? Se fosse uma Ferrari, seria legal também. Mas, na verdade, não precisa. O 1.0 segura bem o que você precisa no dia a dia. Entendeu? Basicamente, vai depender do que você quer direcionar. Você fala, não, eu vou fazer sound design para games. Fala, pô, então, vamos abraçar um PIC. Você tem acesso a parâmetros absurdamente profundos de síntese. Você quer falar assim, eu quero fazer que nem o Johnny, tocar ao vivo, performance. Vai no Mini Nova, vai no Base Station. Né? Eu, inclusive, Johnny, eu não tenho Mini Nova, é um sintetizador que eu estou querendo. Mas ele é abaixo do PIC. Ele é diferente do PIC. Eu tô afim por causa da versatilidade dele. Outras vezes eu não quero carregar um outro controller, não sei o quê, não quero carregar uma interface. Então é um sintetizador que resolve muito baile e muito rápido, assim, né? Então isso é bem legal. Respondido? Legal. Mais alguém? Mais alguém, gente? Ninguém? Todo mundo. A menina foi lá, eu olhei para ela, coçou a cabeça. Todo mundo. É boa estratégia. Vale insulto, ameaça, o que for. Estamos aqui. Se eu quisesse tocar um instrumento e gravar ele, seria o mesmo processo de você gravar sua voz? Mesmo processo, exatamente o mesmo processo. Na verdade, a gente só muda a fonte sonora, né? O interessante é você captar ela bem, você ter uma interface, né? Pode ser uma básica, né? Pode ser a interface de entrada da Foxrite, que é incrível. Por exemplo, aqui você poderia... Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Aqui você poderia conectar um teclado, uma guitarra ou um microfone. Aqui, tá vendo? Que são dois prés, né? Prés para microfone. Mas ele também vira linha para instrumentos, né? Por exemplo, para um teclado que já tem som, diferente de controlador. Um teclado, sei lá, um Roland tem som lá, você já plugaria ele aqui em modo linha. Ou uma guitarra, ou um baixo. Então você tem essas entradas para microfone e instrumentos no geral, né? Então, uma interface dessa ligada no teu Note ou no teu computador, basta você conectando o software, né, que já vem, você pluga o teu instrumento aqui, e aí você já tem a possibilidade de gravação. Aqui você vai ouvir com o fone, ou você pode ouvir com as suas caixas de som aqui, né, que a gente chama de monitoração, né, de monitor de referência. Só dando um adendo também, se o seu instrumento for a voz, tá ok, você pode produzir e criar as linhas de synth, porque muitas DAWs, elas reconhecem o que você canta e podem transformar isso em linhas MIDI para você usar nos sintetizadores. Isso é muito legal. Eu posso, inclusive, demonstrar aqui rapidinho para vocês como que eu faço isso. Eu vou dar uma nota qualquer aqui desafinada mesmo. Olha isso. Agora eu vou mandar ela aqui para um sintetizador virtual, né? Que eu posso usar essas amostras de sampler. Eu vou usar o Simpler. Diego, enquanto isso... Eu vou usar o Simpler.
Depois você explica para eles o fato de você tocar a nota e ele tá sempre sincando, né? Com... Isso é a minha voz. Era a minha voz ali, daquele jeito que eu mostrei. Eu coloquei ela no software. Art of Noise. Cara, dá para fazer... Inclusive está muito na moda. Eu produzi um disco recentemente, inclusive foi indicado a Grammy, e a maior parte dos trabalhos de sintetizador era a voz da cantora, e o processo era esse. Aí o que eu fazia? Colocava aqui, aí colocava um efeitinho. É interessante como as coisas vêm e vão. Faz uns 10 anos atrás, a Björk fez um disco todo também só com voz, basicamente. E 20 anos antes da Björk, o Art of Noise, uma banda inglesa, um duo, fazia exatamente esse tipo de experimentação, ainda nos primórdios da era do sampler, tudo usando voz. Eu vi esses dias um masterclass de um grande produtor, assim, premiadíssimo, o cara só faz monstro, e foi interessante que o processo criativo dele, ele faz tudo com a voz, no Ableton também. E depois ele ou outras pessoas tocam aqueles instrumentos. Então, tipo, você não é um grande músico, você não sabe tocar tipo bateria, não sabe nem tocar no dedo, mas às vezes você consegue fazer o som na voz, né? Eu posso mostrar aqui rapidinho também? Opa! Então, por exemplo, eu não sou também um beatbox, enfim. Deixa eu tirar o clique aqui. Beleza. Tá aqui as minhas amostras de som. Eu vou carregar aqui algo que leia essa livraria que eu acabei de gerar. Eu vou cortar esse áudio. Ai, meu Deus. Enquanto o Johnny produz isso, só lembrando que, além dessa parte, você também, por exemplo, o Ableton é uma DAW, mas várias fazem. Elas reconhecem a afinação da sua voz e você pode direcionar. Você cria uma linha como ele criou e você direciona cada uma das suas sílabas ou a sua frase para algum instrumento, né? Então, hoje ficou muito fácil. Aquilo que eu falei antes da plataforma se adaptar ao seu uso, né? Outra coisa também, aquela hora que ele tocou o laranjinha ali, ó, o Launchpad Pro, você vai tocando ele e às vezes fala, pô, como é que eu vou fazer o acorde certo aqui, né? Mesmo que você erre o acorde, o sistema altera e corrige para você. Ele já entende, essa nota está fora desse acorde, então é a próxima nota. Ele faz isso automaticamente. Então, hoje em dia, como ele falou, assim, você não precisa ser um músico formado, que sabe tocar pra caramba, ler tudo. Você pode produzir com ele, mesmo você fazendo o acorde de forma errada, né? Obviamente não estou aqui fazendo apologia a não estudar, né? Mas você não é para apoiar sua preguiça. Não é para ser vagabundo, mas é interessante você entender que o sistema ele corrige o que você está fazendo. Então isso ajuda muito na hora de fazer a produção. Aliás, muitos produtores musicais hoje não estudaram música. Não estudaram música. Eles são bons em juntar os sons, em compor e ter ideias. Pô, essa batida aqui vai ficar boa nisso aqui. Então, lógico que ele tem uma noção musical, mas ele às vezes não lê partitura, enfim. Então, só para vocês entenderem que não é simplesmente para alguém que estudou, fez faculdade de música, enfim, né? Então, só para vocês entenderem como esse processo ajuda muito, né, a produzir. Eu posso fazer uma música nova, Emerson, aqui. Vai lá. Pode ser? Pode. Olha só, eu fiz um sintetizador, né, aquela hora, e fiz a bateria agora. Ai, ai, ai. Vamos fazer isso nessa onda mesmo. Inclusive, colaria super bem. Espera aí, coloquei no canal. 3, 4. Ó, eu toquei algumas notas meio fora do tempo.
Eu vou corrigir aqui agora. Eu poderia também alterar o groove. Dois, três, quatro. Eu poderia continuar. Aí, eu poderia continuar essa música com coisas poderosas, né? Por exemplo, se eu quisesse aqui agora usar o pick, o sintetizador top de linha, vocês só vão ter paciência, porque como eu não vi qual que era a nota que eu dei minha voz, eu não tenho ouvido absoluto. Ó, o pique tá ligado no 1. Ó, o pique eu vou pegar um contrabaixo aqui qualquer. Enfim, aí agora eu poderia colocar, poxa, tantas outras coisas. Eu posso pegar inclusive um sampler mais cascudo de raga mesmo e vamos pegar aqui na minha library. Ó, tá fora do tempo, é que eu não tô gravando. Na verdade, eu só tô selecionando samplers pra eu brincar aqui na lounge, tá? Boa. O legal de ter o sintetizador é isso.
Cara, isso não tem limite, assim, saca? Eu lembro um dia, eu estava num hotel em São Paulo, eu ia gravar voz num grande estúdio para uma artista, e ela ia gravar voz naquele dia, a música dela não estava pronta. Eu estava tomando café da manhã no hotel, e eu estava indo para o estúdio, e uma das músicas eu ainda não tinha. Falei assim, cara, o que eu vou fazer? E basicamente eu estava com um teclado, era até da Novation esse teclado, que é um tecladinho de mochila, assim, que é o Launch Launchkey Mini. Mini. Cara, é um teclado de 2 oitavas e incrível, assim, ele é quase do tamanho do meu laptop, assim. Laptop é uma palavra que a gente usa ainda? Ou eu tô tiozão? Cara, tanto faz. Enfim. Uma rosa é uma rosa, não importa como a gente chame, né? E, cara, eu peguei esse teclado, um fone de ouvido, que estava também na minha mochila, e fiz a música, cheguei no estúdio tirando onda, sabe? Então, por exemplo, isso aqui, sei lá, se às vezes você tem uma composição, talvez isso encaixaria em algo que, entendeu? Então é muito rápido. Quanto tempo eu gastei para fazer isso aqui? Menos de 10 minutos. Então, imagina... Isso é interessante porque vocês estão estudando audiovisual, né? E vocês sabem, para colocar uma música num filme teu aqui, num curta, você não pode usar qualquer música aí, né? Então você pode produzir as suas próprias músicas para fazer a trilha da tua produção, né? E uma coisa... Do teu documentário, da tua ficção. Então são coisas realmente muito fáceis. Esse aqui, que é o Circuit, que é o pequenininho, você faz tudo isso que você fez aí, basicamente você pode fazer nele aqui, né? Na pilha, né? Então, assim, é muito interessante porque você pode produzir batida, pode produzir sons, né? Sintetização, e enfim. Então é interessante que não é somente para... A produção musical, ela abrange tudo, né? Então, do audiovisual, música, o que você imaginar, né? Então, e uma coisa interessante que o Emerson estava falando, para quem trabalha com audiovisual, o workflow da Novation ele é muito rápido. E eu sei porque eu trabalhei um bom tempo também fazendo produção. Audiovisual, basicamente assim, seja do independente se você trabalhar do independente ao major, sempre o prazo vai estar acabando. É uma regra universal. Sempre você não tem o prazo. Então isso é normal, né, cara? Sempre vai ser urgência urgentíssima para a próxima semana, rápido. Então é fundamental que você tenha um bom workflow. Inclusive, é muito legal você ter um controlador como é esse, como são todas as coisas da Novation, que são totalmente endereçável, MIDI, né? Então, o que é isso? Você está num programa, se você precisar dar um learning específico, no Ableton as coisas já meio que abrem automático, mas às vezes você está num software, no Pro Tools, com Contact aberto, sei lá, com um software, você precisa ensinar esse controle, tudo é muito fácil no Novation. Por exemplo, quem usa Ableton, existe uma ideia de que quem usa Ableton faz música eletrônica e só faz música eletrônica. Sons nativos do Ableton que são orquestrais, e você poderia fazer uma tranquilamente com a mesma facilidade que a gente fez aqui. Eu tô aqui com o som. Ó, vou virar um knob aqui. Vou tocar direito. Eu sou assim, tudo nessa crise eu não desperdiço nada. Entenderam? Então, tipo assim, eu poderia desenvolver aqui uma... Engraçado que eu falei que eu ia gravar e eu não apertei o botão de REC. Enfim, eu não sei também quanto tempo que eu tenho, que eu me empolgo, tá, gente? Eu vou fazendo trilha em cima de trilha, mas eu queria muito mostrar essa facilidade. Júlio que vai dizer aí quanto tempo a gente tem. De se fazer... Dá para fazer uma trilha, um pedacinho rapidinho? Então tá bom. Só tem uma pergunta. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Qual é o seu micro? É o canal 2, né? Então, vou dar um pequeno ganho no seu micro.
Oi. Opa, tudo bem? Eu caí de sopetão aqui na música, eu sou um cara do vídeo, não manjo nada. Eu queria saber se a sequência de notas do pad e do teclado segue a mesma linha dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, porque teve uma hora que você foi tocar no pad e ele abriu tudo rosa. E parecia que eu não sabia onde você ia tocar para sair o dó, para sair o lá, para sair o sol. Você decide se ele vai ser cromático ou se ele vai ser diatônico. Programa antes, então. Isso. Você escolhe. Beleza, obrigado. Eu vou abrir aqui um software para ficar mais fácil você reconhecer os sons. Eu vou abrir um som de piano. Aproveita e usa esse mesmo piano para a gente fazer a nossa trilha. Tá? Vamos lá. Então o microfone tá caindo um pouco aqui. Ou você usa o sem fio, né? Ah, tá. Ó, eu aumentei aqui. Ó. Agora sim. Eu aumentei. Desculpa, gente. Na verdade, eu tinha baixado com medo de... Porque eu ouvindo aqui, ele tá bem mais alto que os nossos sem fio, né? Só porque acabou. é daqui. Tá bom. Olha só. Então, eu tô colocando aqui uma livraria do Contact, qualquer... Um som de piano. Vamos colocar aqui. Coloquei um piano. E aqui agora na minha Launch Pro, seguinte, o atalho é Shift Note. Agora ele vai estar no modo cromático. Ó. Tem como mudar para lá para eles verem? Isso. Tá vendo? Que ele tá do jeito que tá no meu teclado aqui, com todas as notas. Aí eu coloco, e é muito rápido também, eu coloco Shift, Note e habilito essa paradinha aqui, que eu já sei onde que é, Note. Aí eu vou estar com a escala. Enfim, fácil. Eu acho que na câmera não dá pra ver que você parece que enxerga tudo rosa. Tem uma cor diferente. Tem uma azulzinha vira aqui pra ele. que seria o dó. Olha. Tá vendo um roxo mais escuro aqui, ó? Ele marca onde tem a cabeça de cada oitava. Então é muito prático, cara, de usar assim. Mano, e isso aqui salva total o meu rolê, cara. Eu tava indo para uma gravação de uma parte ao vivo que não tinha numa música, numa track que eu produzi. Eu ia gravar um público e eles iam cantar depois que a música termina ali, aquele coro final com o público. E eu não tinha ainda essas tracks para completar aquela música do ao vivo, né? Aí eu fui no carro, no Uber, tocando a parada e eu criei tudo aqui. Gravei o sintetizador, gravei um baixo. Isso aqui salva total o meu rolê. Por isso que está sempre na minha mochila. Se você me encontrar, de repente, no metrô, em alguma coisa, Johnny, você tá com a sua Launch aí? Mano, fatal, eu vou estar. Vamos lá, a gente estava na trilha. Eu já tenho aqui umas cordas. Eu tenho um piano. Eu já vou abrir as tracks, que depois é só a gente ir gravando. Eu tenho um piano, eu vou colocar uma percussão aqui. E vou colocar um Glock, alguma coisa assim, que é bem a onda de trilha. O Glock eu vou colocar da livraria. E é muito importante assim você organizar seus files, seus instrumentos, né, no computador. Você consegue acessar com mais facilidade. Sounds, Vibra, Glock. Tá bom, tá bom. Eu tô aqui com 4 tracks e vou fazer uma trilha rapidinho.
parada um pouco mais humana e viajar um pouco na batata. Quer ver? Aí você pega a sua voz, coloca um clima. Parece que eu estou dentro de uma caixa d'água. Mas vai ficar legal, prometo. Uma caixa d'água grande. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, quando ele produz, você vê que é uma produção musical de audiovisual, né? O Hans Zimmer usa esse pique aqui para fazer algumas produções, né? No meio de tantas coisas que ele faz, né? Então, são sistemas... Nine Inch Nails usa, entre outras bandas, né? Esses sistemas, né? Para fazer... Você viu que ele quis me humilhar, né? Não, tá bonito, cara. Basicamente, enfim, o céu é o limite. cara, basicamente música é feita independente de qualquer coisa, de ideias. Tanto faz a DAW, tanto faz o instrumento, tanto faz o que você use. Sem uma boa ideia, nada rola. Eu acho que o importante é que ela seja feita, né? A gente aprende nas coisas básicas, né, da arte que música é expressão de sentimento, né? Eu me expresso dessa forma, como você se expressa. Então, todas essas ferramentas é para facilitar e possibilitar essa expressão, né? Eu me dou super bem, eu fico aqui o dia inteiro criando música, enfim, porque eu olho para os equipamentos e me identifico, né? Esse pique, ele estava falando do tanto que ele é poderoso, e por isso que eu acho que toda pessoa que quer trabalhar com produção musical e trabalhar com trilhas, enfim, ele precisa ter, pode ser do mais básico, precisa ter um sintetizador para fazer as coisas na mão, ter essa experiência, porque faz muita diferença. Cara, você vira um knob aqui, toda possibilidade muda muito, sabe? Então, enriquece muito assim o seu trabalho ter um equipamento desse. E aí, mais perguntas? E ó, daqui não tem também só coisas assim. Eu estou usando bem baixo, só os baixos aqui, né? Mas eu tenho outras coisas muito interessantes. Vamos procurar as coisas interessantes aqui. Eu já estava selecionado aqui no modo de procura para os baixos, mas poderia ser um lead. Vamos ver aqui. Mostra uns arpeggiators, uns Blade Runner da vida, hein? Mostro. Motion per user ARP. Tá bom. Patch. Muito legal. Destaco também os processadores de efeito, ó. Olha o chorus. Delay.
qualidade, cara. Poderia sair outra música daqui. Pronto, né? Olha o reverb, cara. Um reverb, né, Diego? Enfim, é isso, assim. E tem várias coisas. Eu fui para os arpejos, mas eu poderia ir, por exemplo, para pads, que eu particularmente eu gosto muito. Blake. Cara. Legal também é que não precisa ir para o internacional. Aquela banda Super Combo, por exemplo, usa, né? Usa o Mini Nova, aquele que você perguntou. O Paulinho Vaz usa o Mini Nova, usa o PIC. Ele tem uns outros controladores nossos também. Tem um que é via iPad, que você muda timbres via iPad, né, com o Amplify, que é um software nosso, que é até gratuito, você pode baixar, né, tal. Então, tem muita gente descobrindo isso, né, pela facilidade. E o kit, que é pequeno, né? Ele leva o tecladão dele lá e mais uns synths desse, uns controladores, e o cara faz o som que faz, né? Então... É isso. Mais alguma pergunta? Peraí, deixa eu passar o microfone. Pode ser insultos também, tá? Não precisa ser só perguntas. Ameaça, chantagem, insulto. Estamos aqui para isso. Eu queria saber se você faz a mixagem na hora ou se você faz na pós-produção. Esse lance de mixagem, que é um outro trampo, né? Eu acho que a gente cria, eu particularmente hoje, eu já crio e na minha cabeça eu já mixo, né? A mix ela é um fino trato daquilo que você criou, né? Por isso que a gente tem que gravar bem, a gente tem que ter boas ideias. Por exemplo, eu gosto, por exemplo, de nos elementos já separar frequências, né? O que é interessante usar, por que eu uso aquele tipo de guitarra, por que eu uso aquele tipo de bateria, o meu baixo. Então, eu acho que a mixagem é uma boa quando você cria a música, já que você tem todos os equipamentos, você já ir pensando nela. Mas, por exemplo, eu crio algo para eu ouvir, para mostrar para a gravadora, para o artista, mas no final, eu particularmente, eu exporto as minhas tracks e entrego para o engenheiro de mixagem fazer aquele trampo. Eu desgarro da minha obra e deixo alguém cuidar, porque senão eu fico maluco. Eu já não tenho cabelo, aí cai a barba. Sacou? Respondido? Oi? Cara, uma boa mixagem, ela vai começar na pré-produção. É isso aí. Você já tem que ter o conceito. Quer dizer, o cara que começou a produzir uma música, você já tem que ter o conceito. Como o Johnny falou, onde encaixar as frequências. Quer dizer, você não vai usar um baixão com sub, ultra, mega bass, junto com baixo, com mega, ultra, sub, grave, sabe? Vai virar uma embolação que ninguém vai entender nada. Então, quando você começa a ter a concepção, você já vai colocando as frequências nos devidos lugares, né? Isso vai facilitar demais a finalização da música depois. Mas a resposta é essa. Hoje em dia, praticamente, a gente pré-mixa tudo. Cai na mão do engenheiro de mixagem para dar aquele tapa final e aquela cara de pró. Não, é que eu também queria saber, assim, ao vivo, rola uma mini mixagem? Assim? Claro, opa. É o que, tipo, por exemplo, aqui o que eu fiz na primeira cena, meio que foi...
E assim, eu estou atrás das caixas, então eu fui sentindo e fazendo. Então, assim, depende. Às vezes, na pressa que a gente está aqui, eu fazendo essas paradas para você, eu não coloquei um equalizador, não coloquei um compressor, não coloquei nada. Só que as coisas já soam bem, sacou? Então, assim, a minha primeira preocupação é criar coisas bonitas. No que eu puder, eu ajudo aqui na mão para as coisas soarem interessante. Porém, depois sempre precisa de um tapinha, sacou? Mas ao vivo, inclusive, assim, esse Novation Launchpad, você pode abrir panorama, você pode colocar os auxiliares, os efeitos, tudo por ela, assim, facilmente. Tem um atalhinho aqui, um botãozinho que você já abre o volume de cada track e vai fazendo e vai sentindo. Segundo aí sua concepção, você fica livre. Aqui no controle também, no SL-MK3, eu tenho aqui os faders aqui na minha parte direita, que eu também consigo já ir dando um tapa em tudo. Inclusive, controlo os plugins, os nativos do Ableton, os waves, eu já faço tudo por aqui. Então, isso é bem legal. Por isso que eu falo, cara, que esse tipo de equipamento, eu poderia chegar aqui e falar assim, que nem às vezes as pessoas falam, cara, você precisa de um fone de ouvido e um computador. Não, mano, essa experiência tátil, porque uma coisa é você pegar o mouse e fazer a curva de uma orquestra finalizando. A outra coisa é você, com seu sentimento, com sua sensibilidade, você pegar um fader e pilotando, outro feeling. É outra parada. Então, você passa isso para a música. E essa certo? sensação, ela vai com a música, ela acompanha e é muito importante. Eu, pelo menos, particularmente, eu gosto muito dessa parada. Tem um amigo que fala um negócio interessante. Emoção a gente não edita, né? Você pode afinar uma voz, mas uma boa performance, ela vai ser sempre superior a tudo. E é o que o Johnny falou, você ter isso no feeling é completamente diferente que você abrir uma tabela esquemática e você traçar um fade in, fade out. Né? E, na verdade, cara, no dia a dia, na profissão, a gente tem que ser prático e até mesmo esquecer um pouco daquela exatidão, daquilo tudo que a gente aprende na faculdade, aprende com os grandes mestres, saca? A gente tem que caçar rumo e fazer, meter o louco, não deixar que isso te trave, você tem que fazer, entendeu? Eu, basicamente, cara, eu passei um final de semana bem intenso e em um dia eu fiz 3 músicas, assim, que eu tinha uma gravação de vídeo para fazer, eu tive um problema com a minha máquina e eu fiz. Desencanadão, tá ligado? Chegou lá, aí eu fui avaliar se o baixo estava no lugar, se os elementos estavam chegando. Tinha um piano que estava meio que tocado errado, eu toquei de novo, coloquei um fone lá, montei o controlador, passei lá o cabinho USB, coloquei o fone de ouvido aqui no computador mesmo, e toquei, finalizei e entreguei as músicas. Enfim, é isso, é prático. Mais alguma... Pro Johnny, primeiro eu achei... Fala, mano. Primeiro eu achei a demonstração sensacional, parabéns. Pô, que legal. E eu queria perguntar se tem algumas referências dentro da produção, gente que você admira, que usa para se inspirar ou alguma coisa assim. Cara, esse lance de referência hoje é muito louco, né? Antigamente, a pessoa citava uma, duas. Eu poderia passar uma tarde inteira falando aqui, inclusive de caras de segmentos completamente avessos ao que eu faço. Hoje eu sou muito atuante na música cristã, na música gospel, e grandes trabalhos do gospel hoje eu produzo. Com isso eu mantenho minha casa, enfim, e me amarro também. No meio cristão eu tenho zilhões de referências. Na parte de trilha eu tenho zilhões de referências. Às vezes eu estou escutando um trabalho, seja ele no Spotify, não sei o quê, eu vou lá ver quem que produziu e aquilo passa a ser referência. Então depende muito do que eu faço, mas o meu coração ele é super aberto a novas referências, porque hoje eu acho que a dinâmica é essa. Por exemplo, eu nunca fiz um ragaton. Hoje no Brasil tem um Rafinha, lá da Bahia, não sei se vocês conhecem. Ele é um percussionista, ele está até no México agora, enfim, ele produz Léo Santana. E na parada das coisas brasileiras, no raga, nas coisas mais ritmadas, o Rafinha, além de um grande amigo, ele é uma referência absurda para mim, sabe?
E é um cara que desenrola, o setup dele é muito doido, assim, é um computador igual o meu, um par de caixa e um teclado de 25 teclas. E aí ele tem as percussões dela. Mas assim, ele grava muita coisa. Simone Simara, essa galera, tudo é ele que faz. Lá na dele, sem um sintetizador desse, por exemplo, e ele manda super bem. Mas, enfim, eu ficaria aqui a tarde toda falando de referências para você, mas é muita mesmo, mano. Eu não consigo nem falar assim, mano, esse cara é o... Não tenho, velho, sabe? Eu tenho todos, assim, tem muita coisa. Inclusive, assim, eu gosto muito dessa ideia da música como uma cena, como um ecossistema, onde a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, saca? E eu tento colher o melhor de tudo, entendeu? E fazer o meu trampo virar com isso. Antes de terminar, esse som todo que a gente tá vendo, só com essas caixas DBA, gentilmente cedida pelo Diego. Diego, se puder ficar de pé, te agradeço. O Diego, ele é gerente da loja Shedas, que distribui nossa linha de interface. Inclusive, ele está aqui também disponível para vocês. Tem preços diferenciados para vocês, se vocês tiverem interesse e tal. Ai, perdão, tem que aparecer, né? Então, o Diego, da loja Shedas, está aqui apoiando a gente com esse som, esse kit bacanérrimo aí, com esse esse grave delicioso. E ele também fornece, ele vende essas interfaces nossas. A loja fica na Santa Ifigênia, né? Rua dos Andradas, 364. Então, sim. Isso. Todos os nossos produtos têm 2 anos de garantia, tem suporte técnico aqui. A ProShows é a nossa distribuidora. O Diego é especialista que vem da própria ProShows, então é um evento patrocinado em conjunto, né? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Senão a gente... Você vai tocar mais alguma coisa, Johnny, para encerrar? Não sei, é eles que sabem. Toca aí o que você quiser e a gente termina. É eles que sabem. Inclusive, ou então a gente pode terminar e a galera já dá um rolê, já pode ver. Pode vir aqui e ver ele tocando e já era. Para mim, de boa. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado, gente.